Capítulo 19. Teixos. Ei, querido, aí está você. Cumprimentou sua mãe, endireitando-se um pouco na cama, quando Cono entrou. Ele notou o quanto ela teve que se esforçar para fazer isso. Vou ali fora. Sua avó falou, levantando da cadeira e passando por Cono sem olhar para ele. E eu vou pegar alguma coisa para comer ali na máquina, parceiro. Seu pai disse, parado na porta. Quer alguma coisa? Quero que você pare de me chamar de parceiro, retrucou Conan, sem tirar os olhos da mãe, que por sua vez riu. Já volto, ele disse, e deixou os dois a sós. Vem cá, sua mãe chamou, dando um tapinha ao seu lado na cama. Ele se aproximou e se sentou próximo a ela, tomando cuidado para não encostar nos tubos que haviam fincado em seu braço, nem no tubo que mandava ar para dentro dela, ou no tubo que ele sabia que ficava grudado em seu peito quando ela recebia os tratamentos, aqueles produtos químicos laranja e brilhante. Como é que está o meu menino? Perguntou, erguendo a mão para acariciar o cabelo do filho. Deu para ver uma mancha amarela no braço dela, no local onde o tubo era colocado, e pequenos hematomas que tingiam a parte de dentro do seu cotovelo. Mas ela sorriu, um sorriso cansado e exausto, mas mesmo assim, um sorriso. Sei que estou parecendo um trapo, comentou. Não, não parece, respondeu Connor. Ela passou os dedos pelo cabelo dele. Acho que consigo perdoar uma mentira simpática dessas. Você está bem? Connor perguntou. E mesmo sabendo que a pergunta parecia completamente ridícula, ela entendeu o que ele quis dizer. Bom, meu amor, disse ela, um monte de coisas que os médicos tentaram não funcionaram como eles queriam. E elas não funcionaram bem antes do que imaginavam. Não sei se deu para entender. Connor assentiu. Eu também não entendi direito, na verdade. Continuou. Ele observou o sorriso dela ficar mais fechado, difícil de se manter. Ela inspirou com força e soltou o ar aos poucos, como se houvesse algo lhe oprimindo dentro do peito. As coisas estão indo mais rápido do que eu gostaria, querido. Ela falou, e a sua voz estava densa, densa de um jeito que fez o estômago de Connor revirar ainda mais. De repente, ele ficou feliz por não ter comido nada desde o café da manhã. Mas, prosseguiu sua mãe, a voz ainda embargada, só que o sorriso novamente. Eles vão tentar mais uma coisa, um remédio que tem obtido os bons resultados. Por que eles não tentaram antes? Se lembra dos meus tratamentos? Quando eu perdi o cabelo e fiquei vomitando? Claro que sim. Então, esse é o tipo de remédio que você toma quando aqueles tratamentos não funcionam como deveriam, ela disse. Sempre foi uma possibilidade, mas até agora eles estavam evitando usar. Olhou para baixo. E eles esperavam não precisar usar isso tão cedo. Isso significa que é tarde demais? Perguntou Connor, deixando as palavras escaparem antes de pensar no que estava falando. Não, Connor. Ela respondeu rapidamente. Não pensa numa coisa dessas. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais. Tem certeza? Ela sorriu de novo. Acredito em cada palavra que eu falo. Ela afirmou, a voz um pouco mais forte. Kono lembrou que o monstro havia dito: acreditar em algo é metade do processo de cura. Ele ainda sentia como se não estivesse respirando, mas a tensão começou a minguar aos poucos. Sua mãe notou que ele relaxava e se pôs a roçar seu braço. E olha só que coisa interessante, ela falou mais alegre. Sabe aquela árvore que fica no morro atrás de nossa casa? Os olhos de Connor se arregalaram. Parece difícil de acreditar. Sua mãe prosseguiu, sem notar a perturbação de Connor. Mas o remédio é feito das folhas de teixos. Teixos? Perguntou Connor, a voz baixa. Sim, confirmou sua mãe. Eu tinha lido sobre isso quando tudo começou.
cobriu a boca ao tossir e depois tossiu outra vez. Quer dizer, eu esperava que não precisasse chegar a esse ponto, mas me parecia fantástico a gente poder enxergar um teixo em nossa casa e que aquela mesma árvore podia ser capaz de me curar. A mente de Connor estava girando tão rápido que ele quase ficou tonto. A natureza é maravilhosa, não é? Sua mãe continuou. Lutamos tanto com o meio ambiente e ele pode muito bem ser a nossa salvação. E vai salvar você? Connor perguntou com muita dificuldade. Sua mãe sorriu outra vez. Espero que sim, disse ela. Acredito que sim. Capítulo 20. Seria possível? Connor saiu pelo corredor do hospital, os pensamentos a 1000 por hora. Um remédio extraído de teixos. Um remédio realmente capaz de curar. Um remédio como aquele que o boticário tinha se recusado a preparar para o paróquio. Embora, para ser sincero, Connor ainda não tivesse certo dos motivos pelos quais a casa do paróquio tinha sido derrubada. A não ser que o monstro estivesse aqui por um motivo. A não ser que ele tivesse vindo para curar a mãe de Connor. Ele não se permitiu nutrir esperanças. Ele não se permitia sequer pensar nisso. Não, não, claro que não. Não podia ser verdade. Ele estava sendo idiota. O monstro era um sonho. E só isso, um sonho. Mas as folhas, e as frutinhas, e a muda que cresceu no piso, e a destruição na sala de estar da avó. De repente, Connor se sentiu leve, como se de alguma maneira flutuasse no ar. Seria possível? Seria realmente possível? Escutou vozes e olhou para o final do corredor. Seu pai e sua avó estavam brigando. Não conseguia escutar o que eles diziam, mas sua avó estava espetando o dedo acusador na cara de seu pai. Certo, e o que você quer que eu faça? Ele falou, alto o suficiente para chamar a atenção de quem passava pelo corredor. Connor não escutou a resposta da avó, mas logo ela saiu tempestuosamente pelo corredor e, mais uma vez, não olhou para o menino antes de entrar no quarto da filha. Seu pai se aproximou em seguida, os ombros caídos. O que está acontecendo? Perguntou Connor. Ah, sua avó está furiosa comigo, respondeu o pai, dando um ligeiro sorriso. Até aí, nenhuma novidade. Por quê? A expressão de seu pai se transformou. Tenho más notícias, Connor, anunciou. Vou ter que voltar para casa hoje. Hoje? Por quê? A bebê está doente. Ah, falou Connor. O que ela tem? Acho que nada grave, mas Stephanie ficou um pouco nervosa e levou a menina para o hospital. E agora quer que eu volte correndo. E você vai? Vou, mas eu volto. Seu pai prometeu. Sem ser esse domingo, no outro. Então, não são nem 2 semanas. Me deram mais tempo lá no trabalho para voltar e ficar com você. 2 semanas? Disse Kono, quase como para si mesmo. Tudo bem até. A mãe está tomando um remédio novo, que vai fazê-la melhorar. Então, quando você voltar... Ele parou de falar quando notou a expressão no rosto do seu pai. Por que não vamos dar uma volta, filho? Ele convidou. Havia um pequeno parque do outro lado da rua, com estreitas trilhas por entre as árvores. Enquanto caminhavam em direção a um banco vazio, passaram por vários pacientes que vestiam roupa do hospital, acompanhados por familiares ou sozinho, fumando um cigarro escondido. Isso fazia o parque parecer um hospital a céu aberto, ou um lugar onde os fantasmas iam descansar um pouco. Isso é uma daquelas conversas, né? Disse Kono, quando eles se sentaram. Todo mundo só pensa em ter conversas nos últimos dias. Kono, seu pai começou, o novo remédio que sua mãe está tomando vai deixar ela bem, completou Kono enfático. Seu pai parou de falar por um instante. Não, Kono, provavelmente não vai. Vai sim, insistiu Kono. É um último esforço, filho. Sinto muito, mas foi tudo muito rápido. Vai curar ela, eu sei que vai.
Kono, seu pai continuou, sua avó também está furiosa comigo porque ela acha que eu e a sua mãe não fomos inteiramente sinceros com você sobre o que está acontecendo de verdade. E o que ela sabe sobre isso? O pai colocou a mão no ombro do filho. Kono, sua mãe, ela vai ficar bem, repetiu Kono, empurrando a mão do pai do seu ombro e levantando. O segredo é o novo remédio. Esse é o verdadeiro motivo. Estou falando porque eu sei. Seu pai pareceu confuso. Motivo do quê? Tá legal. Você volta para os Estados Unidos, continuou Kono. Volta para sua família e nós vamos ficar numa boa sem você, porque o remédio vai funcionar. Kono, não. Vai sim, vai funcionar. Filho, disse seu pai, se inclinando na direção dele. As histórias nem sempre têm finais felizes. Kono emudeceu, porque elas não tinham. Tinham? Isso era outra coisa que o monstro realmente tinha ensinado. Histórias eram animais, animais selvagens, e seguiam por direções que não estavam programadas. Seu pai balançava a cabeça como se falasse sozinho. Sei que é pedir demais para você. É, eu sei que é. É injusto, é cruel e não do jeito que deveria ser. Quando não respondeu. Volto no domingo, seu pai repetiu. Lembra disso, ok? Kono piscou com a claridade do sol. Tinha sido um outubro incrivelmente quente, como se o verão lutasse para não ir embora. Quanto tempo você vai ficar? Kono finalmente perguntou. O máximo que eu puder. E depois, você vai embora? Eu preciso. Tenho outra família lá, completou Kono. Seu pai fez menção de abraçá-lo, mas o menino já caminhava em direção ao hospital. Porque ia funcionar. Ia. Foi por isso que o monstro apareceu. Tinha que ser por isso. Se o monstro fosse real, então tinha que ser o motivo. Kono olhou para o relógio que ficava na frente do hospital, assim que entrou no prédio. Faltavam 8 horas para meia-noite e 7. Capítulo 21. Sem histórias. Você pode curar minha mãe? Perguntou Kono. O teixo é uma árvore de cura, disse o monstro. É a forma que mais costumo usar quando resolvo aparecer. Kono franziu o senho. Isso não é uma resposta de verdade. O monstro apenas arreganhou os dentes. A avó de Kono o levou de volta para casa depois que sua mãe adormeceu, sem comer o jantar. Ainda não tinha falado sobre a destruição da sala de estar. Ela não estava falando com ele sobre nada. Vou voltar, ela disse quando saiu do carro. Prepare algo para comer. Sei que pelo menos isso você sabe fazer. Você acha que meu pai já está no aeroporto a essa hora? Perguntou Connor. A única resposta que sua avó deu foi um suspiro impaciente. Ele fechou a porta e o carro acelerou e se afastou. Dentro de casa, o relógio, um barato de pilha que ficava na cozinha, o único que tinha agora, avançava rumo à meia-noite, sem que ela voltasse ou telefonasse. Connor pensou em ligar, mas ela já tinha gritado com ele uma vez porque o celular tinha acordado sua mãe. Não fazia diferença. Na verdade, fazia as coisas serem mais fáceis. Ele não precisaria fingir que tinha ido dormir. Ele poderia esperar até o relógio marcar meia-noite e 7. Então, foi para o quintal e disse: Onde você está? O monstro respondeu: Estou aqui. E pulou o galpão que era o escritório de sua avó com um simples trançar de pernas. Você pode curar minha mãe? Quando perguntou de novo, com mais firmeza, o monstro olhou para ele. Não depende de mim. Como não? Quando perguntou. Você destrói casas e salva bruxas. Você disse que cada pedaço seu tem poder de cura. Basta que as pessoas usem eles. Se sua mãe tiver chances, o monstro falou, então o teixo a ajudará. O garoto cruzou os braços. Isso é um sim?
O monstro fez algo que não tinha feito. Ele se sentou. Espalhou todo o seu peso sobre o teto do escritório. Connor escutou a madeira gemer e viu o telhado envergar. Seu coração parou na garganta. Se o monstro destruísse o escritório dela também, sabe-se lá o que a avó faria com ele. Provavelmente o colocaria na cadeia, ou pior, no internato. Você ainda não sabe por que me chamou, sabe? Questionou o monstro. Ainda não sabe por que eu saí de onde estava e vim até você. Não faço esse tipo de coisa todo dia, Connor Marley. Não chamei você, disse Connor, a não ser que eu estivesse sonhando ou algo assim. E mesmo que tenha te chamado, claro que foi pela minha mãe. Foi mesmo? E por que seria? Perguntou Connor, sua voz ficando mais alta. Com certeza não foi para escutar histórias idiotas que não faz o menor sentido. Você apagou o que aconteceu na sala de sua avó? Connor não conseguiu conter um sorriso. Como eu imaginava, disse o monstro. Tô falando sério, insistiu Connor. Eu também. Mas não estamos prontos para a terceira e última história. Isso acontecerá em breve. E depois você me contará sua história, Connor Marley. Você me contará sua verdade. O monstro se inclinou em direção a ele. E você sabe do que eu estou falando. A névoa os encobriu repentinamente, e o jardim de sua avó desapareceu. O mundo virou cinza vazio. Connor sabia exatamente onde se encontrava e que lugar era aquele. Ele estava dentro do pesadelo. Era como se sentia. Era com isso que aquilo parecia. As bordas do mundo desmoronando e Connor agarrando as mãos dela, sentindo que ela escorregava das suas, sentindo que ela caía. Não! Gritou ele. Não, isso não! A névoa se dissipou e ele estava no jardim de sua avó, um monstro sentado no telhado no escritório dela. Essa não é a minha verdade, falou Connor, a voz tremendo. Este é só um pesadelo. Ainda assim, disse o monstro, levantando, e as vigas do telhado suspirando de alívio. Isso é o que ocorrerá após a terceira história. Perfeito, disse Connor. Outra história, quando há coisas muito mais importantes acontecendo por aqui. Histórias são importantes, o monstro falou. Pode ser mais importantes do que qualquer outra coisa. Se carregam a verdade. Escrita da vida, resmungou Connor azedo. O monstro pareceu surpreso. Exatamente, comentou. Ele se virou para ir embora, mas lançou um último olhar para Connor. Procure-me em breve. Eu quero saber o que vai acontecer com a minha mãe, disse Connor. O monstro parou. Você ainda não sabe? Você disse que era uma árvore de cura. Connor repetiu. Bom, eu preciso que você cure. Assim o farei, disse o monstro, e num sopro de vento desapareceu.